O irmão Marcos, né, o evangelista Marcos, que não andou com Jesus, mas andou com Paulo, com Barnabé, escreveu: chegando um dos escribas, se você tiver, por reverência, eu sei que pedi para você sentar, mas assim, a palavra é a presença dele, entendeu, irmãos? Às vezes a palavra é ele, irmã Tânia. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, cadê o Nilinho? Hã? Marcos capítulo 12, desculpa. Santa Ceia não tem liberação, tá bom? Amém? Santa Ceia, presbítero Ivan, Santa Ceia, de irmãos líderes, não tem liberação para ir cooperar em outro ministério, amém? Santa Ceia, não. Nós liberamos, eu vou aproveitar que estamos aqui no culto administrativo, Santa Ceia não tem. Santa Ceia é dia de estarmos aqui unidos, amém? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém, queridos? Pode fechar a tua Bíblia. Querido Deus, nós agradecemos, ó Pai, em podermos estarmos unidos aqui, Pai, com a igreja. Unidos, ó Pai, junto com a membresia, Pai, que compõe o grande corpo de Cristo aqui na terra, para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem e participar da Tua mesa, do corpo e do sangue de Jesus. Fala conosco através desta palavra e que o Teu nome seja glorificado nesta noite e nós possamos aprender no Teu templo, Senhor, e adorar a beleza da Tua santidade, em nome de Jesus, amém? Podem sentar. Queridos, amar o Senhor não é uma opção, é uma condição. Foi o que Marcos declarou aqui, que Jesus falando a um dos escribas: amar o Senhor não é uma opção, é uma condição. Talvez você vai perguntar, mas condição para quê? Condição para ser servo, para ser filho, condição para também receber essa graça. Ninguém vai receber a graça do Senhor Jesus se não amá-lo. Se você não amá-lo como Senhor e como Pai, você não vai receber a liberação da graça que te capacita, que te salva e que te abençoa. E note bem que o primeiro mandamento aqui, talvez o principal, que é o principal, é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o primeiro e ele é o principal, amém? E aqui no mandamento descrito por Paulo, se você quiser pôr na tela o que eu falei, né? Ele define inclusive a intensidade, diácono irmão Christian, que nós precisamos nos relacionar com Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, irmã Clarice. Ele declara isso, que tem que ter uma intensidade. E ele define, ele declara aqui também uma questão que vai impulsionar toda essa relação: a obediência. Diga comigo, obediência. Porque além de você amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com toda a intensidade, toda a tua alma, todo o teu entendimento,
para impulsionar tudo isso aqui só tem valor, Adilson, se você impulsionar tudo isso com obediência. Sem obediência, ninguém vai ver a Deus. Eu quero deixar um exemplo aqui que está em 1 Samuel, que define e demonstra como um rei recebeu a maldição e o outro recebeu a bênção. Irmão Reginaldo, e ambos pecadores. Se você for ver a vida de Saul, ele é um cara que peca contra Deus. Ele não obedece a Deus. Ele desobedece o mandamento. Mas se você for analisar a vida do rei Davi, ele também desobedeceu. Por um momento, ele também quebrou o relacionamento com Deus. A diferença é que um desobedeceu, querendo atrair a atenção do povo, sendo que ele precisava da atenção de Deus, Saul. Ele achou que ele precisava mais da atenção dos seus obreiros, mais da atenção dos seus líderes, do que ele precisava da presença de Deus. Ao contrário de Davi. Davi, quando ele é apontado pelo profeta Natã do seu pecado, do seu adultério, do seu homicídio, ele tinha não só a autoridade no momento, mas a força para tirar a cabeça do profeta. Mas no momento que o profeta aponta que ele era o pecador, e que Deus ia tratar com ele, ele cai de joelhos, e ele diz: pequei, então somente pequei contra ti, Senhor. E é muito interessante porque nessa situação, Saul, quando ele desobedece, quando ele sacrifica no lugar do sacerdote, e Deus não recebia sacrifício do sacerdote, aliás do rei, tinha que ser do sacerdote, para segurar a multidão dos seus líderes, não há arrependimento dentro do coração de Saul. Ao contrário, Davi cai de joelho, arrependido pelo erro, pelo pecado, se humilha na frente do profeta, se humilha na frente dos seus súditos, e ele diz: olha, eu não estou preocupado, Senhor, no Salmo 51, com a minha cadeira, não estou preocupado com a minha posição, com o séquito na minha mão, com a minha coroa, eu não estou preocupado com isso aqui, para mim não é nada. Eu só estou preocupado é o Senhor não tirar o teu espírito de mim, porque eu posso perder tudo, isso aqui foi o Senhor que me deu, mas eu não posso perder a tua presença. Então nós notamos que Saul, quando ele peca, ele não se arrepende, ele sente remorso, ou seja, ele se sente culpado, aquela sensação de mal-estar, aquela angústia que resulta do reconhecimento de uma falha, de um erro cometido contra alguém. Ele fica com remorso no coração, mas não tem arrependimento genuíno. Já Davi se arrepende, se humilha, reconhece que havia necessidade de transformação, de mudança, e que Deus não o abandonasse de maneira alguma, que Deus poderia tirar o reino, tudo dele, menos a presença do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer menção, Gálatas capítulo 3, verso 13. Essa semana eu fui abordado por um irmão, um pastor da Batista, já veterano. Ele falou: pastor Wagner, o senhor é reformador? Eu falei: que bicho é esse? Eu falei: reformador? Ele falou: não, o senhor prega igual os reformadores. Eu falei: misericórdia, irmãos, eu sou cheio de Deus, do Espírito Santo. Ele falou: não, o senhor prega, mas o senhor prega igual os reformadores. Eu falei: nem eu sabia. É porque na verdade, todo texto com contexto, eu uso outro texto bíblico para justificar, o formato de ministrar. Então, e aí como os irmãos que fez teologia sabem o que eu estou dizendo, eu não fiz teologia, então é por isso que ele veio me indagar. Eu falei: uai,
Não, mas lá na igreja todo mundo é reformado então, porque todo mundo, né, prega nessa visão aí, glória a Deus por isso. Gálatas capítulo 3, verso 13, vai falar de maldição, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele si próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu expliquei isso aí, o pessoal que participou do discipulado, quando você lê Números, né, quando o povo peca contra Deus, Deus estabelece uma praga no arraial. Serpentes abrasadoras invadem o arraial dos israelitas, e começa, cada um que levava uma picada morria. E Moisés corre, irmã Adriana, clama a Deus, e Deus falou: não tem problema não, esse povo é tudo pecador, mas levanta uma serpente de bronze no meio do arraial, todo aquele que olhar para a serpente não morre. Amém? O Velho Testamento é uma sombra das coisas vindouras. Chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz, ele diz aos discípulos, os discípulos ficam todos assustados, como Moisés levantou a serpente no deserto, para curar aqueles que foram infectados pelo veneno serpentino das serpentes, assim também convém que o Filho do Homem seja levantado na cruz do madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele vem cumprir a palavra, e ele é levantado na cruz do madeiro, né, para que todo aquele que olhasse por fé, ele era recebido como filho, ele é recebido por filho, e ele recebe a graça que empodera, que capacita, e ele é liberto da maldição do pecado. Qual que é a maldição do pecado? A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, depois no capítulo 6, que todos nós pecamos, porque o pai, Adão, o protótipo da raça, pecou, e quando ele pecou, ele fez com que toda a humanidade pecasse. Então, Jesus vai explicar que o problema nosso é a natureza. A nossa natureza é adâmica, porque a nossa natureza foi infectada pelo veneno serpentino da serpente. Todos nós fomos infectados. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário e recebemos o sacrifício de Jesus no nosso lugar, nós somos curados deste veneno. Mas nós nascemos com ele. As crianças nascem com ele. Você pega uma criança de colo, ela está no colo ainda, ela já sabe às vezes o que ela quer, e ela já sabe, né, utilizar ali o trabalho da mamãe para alcançar aquilo que ela quer. A natureza nossa é serpentina. Nós nascemos, herdamos isso de Adão, essa maldição, né? Seria mais ou menos a maldição do pecado. A força do pecado nasce conosco. E o que significa então maldição? É a força do pecado na nossa vida. Mas todo aquele que olha para a cruz do madeiro e recebe Jesus como único e suficiente Salvador, ele se empodera da graça salvadora, e ele é resgatado desta maldição da lei. Ou seja, nós recebemos o antídoto. Diga comigo, antídoto. O antídoto que vai contrapor aquele veneno. E nós somos libertos agora da condenação do pecado. Porque nós estávamos condenados. Adão pecou, e ele contaminou todos nós. E o pecado nos controlava. Mas quando olhamos para Jesus, recebemos ele como Senhor, a gente quebra essa maldição na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Porque a partir de que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Porque a maldição do pecado finaliza, o diabo não pode mais te acusar. Por quê? Porque Cristo diz: eu paguei o preço na cruz do Calvário. Ele não pode mais te acusar. Então a maldição do pecado, ela é destituída. Mas isso não significa que não haja mais maldição. Pelo contrário. Ou alguém que nasceu de novo não possa estar debaixo dela. Porque nós conhecemos muita gente
que levantou a mão, confessou Jesus como Senhor e Salvador, foi liberto da acusação do pecado, mas na outra semana ele esqueceu e voltou para a lama do pecado. Ele voltou para a maldição do pecado, voltou para debaixo da maldição. Então note que Cristo morreu para que nossos pecados não tenham mais domínio sobre nós. Paulo explica isso, Romanos 6, verso 14, presbítero Edmilson. Romanos 6, verso 14 está escrito: porque o pecado não terá, se pôr na tela eu agradeço, mamãe Era, por favor, muito obrigado. Olha bem, olha Paulo dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Eu queria muito falar sobre a lei, eu me preparei, mas a semana que vem eu falo sobre a lei. Vocês precisam entender a lei, né? Mas vocês não estão mais debaixo da lei, as 12 normas. Por isso que Jesus, quando ele vai dar o mandamento, ele sintetiza as 10 leis em duas. As 10 seria, né, não roubar, não adulterar, não cobiçar, e aí sucessivamente. Mas Jesus fala assim: olha, eu vou sintetizar, eu vou te dar um novo mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor, e ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você consegue amar o teu próximo que você está vendo. E quando você ama o teu próximo como você ama a ti mesmo, você vai respeitar pai e mãe, você vai honrar pai e mãe, você não vai roubar e não vai furtar o seu irmão, você não vai desejar o que é do teu irmão, você vai querer que ele viva tão bem quanto você vive. E aí por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. É Paulo que diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque antes nós, debaixo da condenação do pecado, o diabo nos acusava todos os dias e nós não tínhamos força. Pastor, mas que força é essa? É a força da presença de Deus na tua vida, chamado graça, que te empodera, te capacita para andar em santidade e em santificação. É a graça. E isso é dom de Deus, não vem de vós, não é pela força, é pelo amor de Deus. Amém? E eu quero entrar num lado aqui, né, para que você possa entender. Já que hoje é Santa Ceia, eu preciso falar um pouco sobre isso. Por que eu comecei falando de maldição? Porque, infelizmente, alguns colegas que sobem aqui, presbítero, aqui não, pastor, aqui não, estou falando alguns colegas, eles estão pregando uma graça, uma hipergraça, que não existe mais maldição, não existe mais condenação, está todo mundo light. Está todo mundo resolvido, e é uma mentira, porque a tua santidade, a tua santificação, ela é progressiva, ela é conquistada todos os dias. Jesus morreu por você, você aceitou o amor dele, né? Você foi liberto da condenação do pecado, mas todos os dias, lembra quem foi batizado comigo? Eu falo, olha, todos os dias você tem que sufocar o velho homem, senão ele ressuscita, e depois você perde a bênção. Ou seja, nós pregamos aqui a graça salvadora, mas embaixo da graça está a maldição, e quem entra na maldição está suscetível à condenação. E é por isso que eu quero falar sobre bênção versus maldição. Eu estou falando aqui do grande mandamento.